Boa tarde, pessoal do sexto ano do Integral Colégio de Curso de Araruna. Vamos aí para mais uma aula de História, certo? E hoje, vamos dar continuidade ao assunto, tá certo? E no caso vai ser o conflito entre patrícios e plebeus, certo? Não sei se vocês lembram das classes sociais, dos grupos sociais que existiam na Roma, né? Durante todo esse período, né, de Roma, de fundação ao Império, tá? Vai ter a presença, né, dos patrícios e dos plebeus. Patrícios, aqueles que detinham, né, uma condição melhor, né, uma participação política, tinham muita participação, tinham mais direitos, enquanto os plebeus eram aqueles que trabalhavam, que participavam do exército, que pagavam altos impostos, certo? Antes disso, vamos aí para a correção de algumas atividades que ficaram pendentes da última aula, certo? Então, abram o livro didático aí na página 32, tá? E aí temos um textozinho, né, que fala sobre o Pedro Paulo Funari fala sobre a família romana, certo? O texto diz o seguinte: a sociedade romana estruturava-se em torno da família, termo que compreendia não apenas pai, mãe e filhos, mas também os escravos, a casa, os animais e todos os bens sob o controle do chefe da família, no caso, o pai. Todo o parentesco estruturava-se na oposição entre pai, mãe e seus parentes. Os parentes do pai, que definia a identidade dos filhos e estabelecia os vínculos de herança, nome, culto, residência, eram severos, ou seja, tinha toda uma herança, né? Se um pai se chamava tal nome, o filho herdava, aquela casa seria dele. Claro, antes disso, ele estava sob a tutela do pai, né, do patriarca, certo? Então, questão: destaque do texto e transcreva um fragmento que comprove que a família romana era patriarcal. Tá? Não sei se vocês perceberam, mas aí vocês podem colocar aí, ó, termo que compreendia não apenas pai, mãe e filho, mas também os escravos, a casa, os animais e todos os bens sob o controle do chefe da família, no caso, o pai. Certo? De modo geral, como está estruturada a família brasileira na sociedade atual? Aí vocês vão colocar, né, como é que está estruturada, certo? Elas são diversas, né? Não é mais um patriarca que manda na família, não é o chefe. Hoje temos mulheres, né? Filhos que são chefes de família, mães, né? Mulheres, muitas mulheres. Tá claro, pais também. Existe agora um respeito, né? Entre o pai e a mãe, né? Que os casos são os dois, né? Tem aquele respeito, aquelas diversas opiniões, né, que podem ser resolvidas, não só com a opinião do pai, mas com a opinião da mãe. Tá? Não é mais o pai que decide tudo, tá certo? Então, a família brasileira hoje ela é diversa, tá certo? Não é igual a, a, a da sociedade romana, tá certo? Então, vamos aí para a página 34, tá? Abram aí, repassem. Página 34, certo? E é o seguinte, né? O que levou os romanos, né? Tem um texto, tem uma partezinha, né, de troca de ideias aí. É o seguinte: na antiguidade, vários povos delegavam a administração de suas cidades aos mais velhos, como acontecia também nos primeiros tempos de Roma. Discuta esse assunto com seus colegas. Então, como não podemos discutir com os colegas, podemos discutir, né, neste momento, certo? Então, letra A. O que levou os romanos a atribuir aos mais velhos a tarefa de administrar a cidade? Tá? Então, é o seguinte: os povos da antiguidade acreditavam que os mais velhos tinham mais sabedoria, tá? Para administrar as coisas públicas. Por esse motivo, delegaram a eles a administração das cidades, ou seja, os mais velhos tinham mais sabedoria, tá? Sabiam mais dialogar, decidir as coisas, então eles tinham muita sabedoria para isso, para essa administração e para administrar a coisa pública, certo? B. Na atualidade, apenas os mais velhos podem assumir a administração de cidades, explica a sua resposta. Ou seja, na atualidade, pessoal,
não só os mais velhos. Eu espero que vocês tenham pesquisado, tá, sobre isso. Não apenas os mais velhos, mas também como os mais novos também. Claro que tem uma idade mínima, que é acima de 18 anos, tanto para ser candidato, né, para administrar, como também, claro, que hoje acima dos 16 anos você já pode tirar o título, tá? No caso do Brasil, tá? Mas existe uma idade mínima, tanto para você ser candidato, para concorrer a um cargo administrativo público, político, como também para exercer o seu direito de votar, tá certo? Espero que estejam entendendo, estejam aí anotando, certo? Lá na página 36, bem simplesinho, tá? Vocês vão apenas colocar o nome, né? Quem era que cobrava impostos na Roma, né? Na República Romana, que no caso era o questor, tá? Coloquem aí na letra A. A aplicação da lei, no caso era o pretor, né? Os pretores. Letra C, o registro de uma família no recenseamento, eram os censores, né? O censor. A obtenção de autorização para a abertura de um estabelecimento comercial. Você recorrer a quem? Né? Ao edis, né? Ou edil, certo? Então essas são as atividades que ficaram para serem respondidas. E agora vamos aí para as páginas 37 e 38, discutir aí os conflitos entre patrícios e plebeus, que não foram poucos, certo? Então vamos lá. Eu não sei se vocês lembram, mas na última aula a gente discutiu, né, sobre a estrutura política, né, claro, o estabelecimento da República, com toda a sua organização, né, e a gente discutiu a estrutura do Senado romano, tá? Até no livro de atividades tem lá dizendo qual a função de cada um, né, dos cônsules, né, dos pretores, que a gente acabou de ver, certo? E vimos também que foi no período da República Romana que Roma conseguiu obter o seu vasto território, obter aí grandes vitórias nas guerras, nos conflitos com outros povos, né? Com isso, pessoal, vai se ter um aumento populacional muito grande, né? Os plebeus vão aumentar muito. Por quê? Porque a partir do momento que Roma acaba se estruturando, uma parte desses plebeus eles vão aí ganhando espaço, principalmente no que diz respeito aí ao comércio, né? Eles vão comercializando aí. Claro, não a gente não pode comparar, né, a classe plebeia, né, o desenvolvimento econômico, né, dessa classe plebeia com a classe dos patrícios, mas ao mesmo tempo esses plebeus acabam ganhando no início dessa expansão um pouco de notoriedade econômica, um pouquinho, certo? Porém, pessoal, com a expansão do território romano, os patrícios, né, os grandes detentores de terra, eles vão aí conseguindo, né, trazer muitos escravizados. Eu tinha falado isso para vocês na última aula, tá? Para Roma. E esses escravizados eles acabam tomando o lugar dos trabalhadores plebeus, né, nas propriedades, né, da zona rural, como também em partes, né, da zona urbana também, no caso da cidade de Roma. E no caso aí, esses plebeus aí vão ficando sem emprego, sem participação. E já não tinham o quê? Já não tinham participação política, não podiam participar da política. E agora eles estavam sofrendo com a fome e com o desemprego. Tá? Então, e aí vai se iniciar, né, já se tinha essa discórdia, né, os plebeus não gostavam dos patrícios, né, por causa de que eles não tinham participação política, os patrícios centralizavam, né, a política, a economia, os ganhos das guerras, certo? E aí que no ano de 495 a.C. Vai acontecer, no caso, a principal, a mais famosa revolta, né, dos plebeus, tá? Tem aí no livro de vocês, tá? Lá no livro de atividades, tá? Vocês vão perceber que essa imagem é retirada dele, tá? Então, a revolta lá do Monte Sagrado,
Tá? Então, no ano de 495 a.C., os plebeus se recusaram a lutar no exército. Lembrando que a grande parte, né, aliás, eu acho que claro, eles não estavam em lugares como general, tá? Mas eles estavam ali, né? Eles eram a força do exército romano, tá? E com isso eles vão se recusar a lutar, eles vão parar de trabalhar, tá? E vão aí para o Monte Sagrado, que era um monte, né, que ficava em Roma, tá? E aí, pessoal, vai ter toda uma negociação, tá? Os senadores eles vão ficar com muito medo, não só os senadores, mas os patrícios também, porque todos, né, quase todos os plebeus foram para esse monte sagrado, né? E se eram os plebeus que lutavam, né, no exército, Roma, no caso, poderia perder esses conflitos, além também, né, de ficarem sem esse trabalho plebeu, né? Porque os plebeus disseram o seguinte: a gente vai ficar aqui caso não sejamos atendidos, vamos fundar uma nova cidade no Monte Sagrado e vamos ser o maior inimigo de Roma. Tá? Os patrícios e senadores ficaram com um medo muito grande e cederam algumas reivindicações. Certo? Depois de muitas negociações, retornaram do Monte Sagrado com a condição da criação da tribuna da plebe. Tá? Então, essa tribuna da plebe, pessoal, era formada por plebeus. Tá? Os plebeus aí né, né, tinham uma representatividade política, tá? Eles poderiam criar leis, vetar ações dos cônsules e do Senado, podiam também vetar da Assembleia das Centúrias, que era, né, uma assembleia que ditava, na realidade, muitas das coisas que aconteciam em Roma, porque ela era formada pelo exército, né, por isso que era centúrias, né? Então, as centúrias, né, influenciavam a maioria das decisões em Roma, tá certo? Então, a tribuna da plebe poderia vetar aí algumas decisões, certo? E elas poderiam também eleger o cargo de edis, né, aquelas relacionadas aí às construções públicas, certo? Então, aí na página 37 do livro didático, tá? Tem uma parte que diz, acho que é no último parágrafo, que no caso a tribuna da plebe poderia escolher aí dois representantes para o Senado. Então, eles acabaram tendo, a partir dessa revolta, né, de muitas outras que se sucederam, eles acabaram tendo aí representatividade política, que eles não tinham antes, tá? E aí podemos perceber que as coisas não estavam tão boas aí para os plebeus a ponto deles se rebelarem contra os patrícios, certo? Conseguiram entender? Qualquer coisa, deixa aqui no chat a dúvida que eu vou responder, certo? E aí, pessoal, depois, né, da criação, né, da tribuna da plebe, muitas outras leis foram, né, criadas. Tá? Em 450 anos, no caso aqui 495, né, 45 anos depois, em 450 anos de Cristo, foi criada a Lei das 12 Tábuas. Por quê? Porque mesmo que os patrícios, né, cedessem algumas das reivindicações, essas reivindicações não estavam assinadas. Tá? Não estavam assinadas. Então, a lei das 12 tábuas vai ser a primeira lei escrita, tá, dos romanos, certo? Então, o que é que os plebeus pensaram? Se não tem nada escrito, é só uma palavra, mas será que eles vão cumprir essa palavra? Então, 45 anos depois, claro, os patrícios não eram bobos nem nada, eles criavam meios para que essas reivindicações não fossem atendidas, né, totalmente, certo? Então, a lei de 12 tábuas é o seguinte: as leis passaram a ser escritas, gravadas sobre 12 placas de bronze, foram expostas no fórum da cidade, aliás, em todas as partes da cidade, para que todos os romanos pudessem tomar conhecimento e consultar quando tiverem dúvidas. Caso algum patrício não estivesse fazendo as coisas da maneira como ficou acordado, tinha umas leis lá, estava escrito. Então, ele tinha que cumprir aquela lei. Certo? Em 445, né, vai ser criada uma outra lei, tá? Que vai revogar, não vai revogar a lei das 12 tábuas, mas
Tem uma parte lá, eu vou mostrar já já para vocês, que na lei das Duas Tábuas, dizendo que era proibido o casamento, né, entre patrícios e plebeus. Essa lei Canulé, ela vai revogar essa parte da lei das 12 tábuas e vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus, certo? Em 366 a.C., vai se criar também a lei Licínia, vai decretar o fim da escravidão por dívidas, e na maioria das vezes quem era escravo por dívidas eram os plebeus, porque eles ficavam devendo, tá, aos patrícios e se tornavam escravos, certo? E o direito aos plebeus de posses de terra nas regiões conquistadas. Lembrando que quando o exército romano conquistava terras, né, essas terras não ficavam para os plebeus, ficavam para o Estado, né, e o Estado acabava doando elas, em muitos casos, para os patrícios, certo? Então é chamada de lei licínia, tá bom? Então tá aí, vocês, né, dêem uma pausa aí para lerem melhor essa parte. E aí tem, né, as leis, né, lei das 12 tábuas, tá? Vocês podem ler aí, ó, tábua 1, comparecer se for chamado em juízo, caso não compareça, poderá ser presa, no caso, a pessoa. Tábua 2, né? Se a pessoa for pega em flagrante, cometendo furto durante a noite, será sentenciada à morte. Caso seja dia, o ladrão será fustigado, ou seja, açoitado, no alto da rocha Tarpéia, que fica em Roma, tá? Se for livre, se tornará escravo da vítima, se for escravo, será sentenciado à morte. Então, caso a pessoa, né, esteja cometendo aí um crime durante a noite ou durante o dia, tem várias penas que serão aplicadas aí pelos juízes de Roma, certo? Tábua 3, aquele que confessar dívida perante o juiz ou for condenado terá 30 dias para pagar. Tábua 4, o pai terá sobre os filhos nascidos de casamento legítimo direito de vida e de morte e o poder de vendê-los. Isso acontecia muito em Roma, tá, pessoal? Não todas as famílias, em algumas famílias, os pais acabavam vendendo seus filhos, tá? Às vezes para pagar até dívidas mesmo, tá bom? Então ele tinha o direito, né, tanto de vender como de vida ou de morte. E acontecia muito também se um filho nascesse deficiente, com algum problema, né, de saúde ou físico, o pai poderia matá-lo e esse pai não seria punido, tá? Porque o pai tinha direito sobre a família e principalmente, claro, sobre os filhos, tá certo? Tábua 5, se o pai de família morrer intestado, não deixando herdeiro, seu que o agnado mais próximo seja o herdeiro, ou seja, a pessoa mais próxima vai herdar tudo do pai. Pode ser um tio, um sobrinho, um filho, tá? Tábua 6, quando alguém faz um juramento, contrato ou venda, anunciando isso oralmente em público, deverá cumprir sua promessa. Se não cumprir, será condenado em dobro, ou seja, se ele fala ao público que vai fazer, né, promete fazer aquilo, ele tem que cumprir. Se ele não cumprir, a sua pena será dobrada, certo? Tábua 7, se alguém destruir algo de alguém, será obrigado pelo juiz a reconstruir ou restituir tal coisa. Então, se você destrói algo de alguém, você vai construir, tá? Ou vai restituir, né, em dinheiro, né, àquela pessoa. Deixa eu ver, tábua 8, né? Se caem frutos sobre o terreno vizinho, o proprietário da árvore tem o direito de colher esses frutos, ou seja, a ideia da propriedade privada. Se você tem uma árvore plantada e está enraizada no seu terreno, e se esse fruto, se essa árvore passa para o lado vizinho e o fruto cai no lado vizinho, né, o dono pode ir lá no outro lado, né, do terreno vizinho e pegar aquele fruto, porque aquele fruto é dele, ele tem direito. Tá? Então, aí as leis de Roma. Tábua 9. Se um juiz ou um árbitro indicado pelo magistrado receber dinheiro para ajudar a favor de uma das partes em prejuízo de outra, em que seja morto. Ou seja, o juiz ele não pode receber dinheiro para defender alguém. Não. Para dar o resultado, né, de um caso para alguém. Não. Ele vai julgar a partir, né, dos fatos, né, do que ele achar, do que ele acha que é certo, e não por alguém pagar a ele. Ele não pode aceitar suborno, tá certo? Tábua 10, não é permitido sepultar nem incinerar um homem morto na cidade, tá? Então não é permitido aí sepultar
um homem morto na cidade, às vezes parece que não poderia beber, né, no sepultamento, tinha toda uma questão. Tábua 11, não é permitido o casamento entre patrícios e plebeu, no caso foi revogado pela lei Canuleia, certo? Então essa tábua 11 aí, ela foi revogada, tá? Tábua 12, se alguém fez consagrar uma coisa litigiosa, que pague o dobro do valor da coisa consagrada. Se for um escravo, seu senhor deve se responsabilizar indiretamente. Se ele quebra alguma coisa, se ele rouba alguma coisa consagrada aí, o escravo, né, a pessoa tem que pagar em dobro. Se for um escravo, quem paga é o seu senhor. Logo, o escravo era dele, certo? E aí, pessoal, depois de todas essas leis, né, se percebeu que não estava mudando muita coisa, tá? Claro, os plebeus eles acabaram tendo uma participação política, mas ao mesmo tempo eles não conseguiram aprovar muitas das coisas que eles queriam, como por exemplo a reforma agrária, certo? Então os irmãos Graco, né, o Tibério e o Caio Graco vão fazer importantes, né, importantes leis, importantes conquistas aí para os plebeus, tá certo? Os Gracos entraram para a história como grandes reformadores que tentaram proporcionar melhores condições de vida às camadas mais pobres da sociedade romana. Em 133 a.C., tá vendo? Foi em 400 a.C., né, aquelas leis. Em 495 foi a revolta do Monte Sagrado, 445 aquelas leis, né, lei de Tábuas, lei Canulé, lei Licínia. E séculos depois é que esses irmãos Gracos eles vão tentar reformar algumas coisas aí, tá? Vamos ver o que foram. Então, em 133 a.C., o Tibério Graco ele foi eleito tribuno da plebe, ou seja, ele poderia aí no caso participar, reivindicar algumas coisas no Senado, tá? Como também no tribuno da plebe, na tribuna da plebe, tá? E aí ele vai conseguir, né, a aprovação de uma lei que delimitava a extensão das terras da nobreza, tá? Ou seja, a nobreza só poderia ter no máximo 125 hectares de terras. Eu acho que é isso mesmo, 125 hectares de terra. Tá? E aí o que é que acontece? Né? E por essa lei, né, todas as leis, aliás, todas as terras que sobrassem, no caso, que ficavam para o Estado, essas terras deveriam ser distribuídas para os menos favorecidos. Tá? Então essa era a lei aí, né, formada, criada pelo Tibério Graco, né, que era plebeu, tá, pessoal? Só que os patrícios eles não vão aceitar isso tão facilmente, né? Lembrando que essa lei ela não vai ser aprovada pelo Senado romano, ela vai ser aprovada pela tribuna da plebe. Tá? Entendam isso, que o Senado é formado principalmente por patrícios, né? No caso, tinha alguns representantes da tribuna da plebe que não tinham tanta força, né? Não era uma maioria, era uma minoria, tá? Eram 2 representantes. Tá? Então, eles não conseguiam. Tá? Eles poderiam vetar leis do Senado, leis da Assembleia das Centúrias, mas eles não tinham ainda tanta força, certo? E aí, claro, Tibério Graco ele foi assassinado, junto com mais outros 500 políticos, outros falam que foram 3.000, tá? Enfim, ele acabou sendo assassinado, né? E o processo de redistribuição de terra ele ficou, né, parado, tá? E não teve, a lei ela não entrou em vigor, certo? Só que em 123 a.C., ou seja, 10 anos depois, o irmão dele, o Caio Graco, né, ele vai continuar, tá, essa lei, né, que foi criada aí pelo Tibério Graco, e ele vai ampliar, tá? Não vai ser agora apenas para a reforma agrária, tá? Ou seja, reformar, né, redistribuir terras aí, no caso para a população, né, menos favorecida, certo? Então, além da aprovação novamente da lei, ele vai conseguir aí, ó, a lei frumentária, ou seja, vai reduzir o valor, né, de revenda do trigo para as pessoas mais pobres, tá? Só que depois, pessoal, ele vai ser acusado aí de aplicar um golpe de Estado. Tá vendo aí como os patrícios, eles cedem, mas ao mesmo tempo eles conseguem barrar essas leis, né, que são criadas aí pela tribuna da plebe,
tá? Então, a todo momento aí, os patrícios eles vão barrando, eles vão cedendo e eles vão barrando, tá? Primeiro foi o Tibério Graco, né, que ele tenta criar uma reforma agrária, ele aprova uma lei, mas ao mesmo tempo essa lei ela não entra em vigor porque ele vai ser morto. Depois, o seu irmão Caio Graco, além da reforma agrária, além da redistribuição de terras para os menos favorecidos, ele vai criar aí reduzir a revenda do trigo para pessoas mais pobres, ele vai aprovar essas leis também. Só que ele vai ser acusado de tentar dar um golpe de Estado. Além do golpe de Estado, eles vão dizer que ele foi aí, que ele cometeu aí desvio de verbas, tá? Então tem tudo isso em jogo que vai ser colocado pelos patrícios, certo? E aí ele foge para o Monte Aventino, que era um outro monte romano, e vai ordenar que seus escravos matassem. Dizem também que ele foi assassinado aí pelos patrícios, cerca aí. Ele vai ter 2 mandatos, tá? No terceiro ele não se elege senador, tá? E aí ele vai ser assassinado, tá? Dizem, né, foi por seu escravo, como também foi aí pelos patrícios, certo? Então espero que tenham entendido, tá bom? Eu vou deixar aqui na plataforma, né, uma atividade, tá, para a próxima aula, certo? Então, qualquer dúvida é só falar, tá? Então, tenha uma ótima tarde e até mais.